Bom dia, espero que vocês tenham feito boas provas ontem e hoje tem mais prova para ser feitas, né? E mais uma vez, desejo que vocês façam boa prova, tá bom? Que todo mundo tire ótimas notas. Bom, hoje é a nossa última aula antes da nossa avaliação de matemática, que será na quinta-feira depois de amanhã. Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar uma recapitulada sobre todos os conteúdos que irá cair na nossa prova, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês, dando uma relembrada, né, sobre os conteúdos que vai cair, as coisas mais importantes que a gente precisa lembrar. E vou deixar também outros vídeos aqui também embaixo para vocês assistirem, também relacionado ao conteúdo da prova, tá bom? Então, olha só, a nossa prova vai ter, a gente precisa saber, sim, aquelas regrinhas, né? São 4 operações, né, gente? Soma, subtração, multiplicação e divisão. A gente precisa lembrar, está bem gravado na nossa memória aí, quais são as regrinhas que a gente usa para realizar essas 4 operações, os números decimais, né? Então, vamos começar, olha. Para somar e diminuir, então soma e subtração, a regrinha é a mesma. O que a gente precisa lembrar, não pode esquecer de maneira alguma, é que a gente precisa alinhar vírgula debaixo de vírgula, tá bom? Então, em qualquer operação que vocês forem fazer, que vai somar ou subtrair os números decimais, a gente não pode esquecer de colocar vírgula debaixo de vírgula. Depois que a gente colocar vírgula debaixo de vírgula, a gente resolve normalmente a soma e a subtração, tá bom? Agora, se a gente for multiplicar número decimal, como é que a gente tem que fazer? A regrinha é, esquece que tem a vírgula, tá bom? Nem precisa colocar a vírgula debaixo de vírgula. A gente inicialmente esquece que tem a vírgula, resolve a multiplicação normalmente e só no final é que a gente vai analisar onde que a gente vai colocar a nossa vírgula. A gente olha lá no início quantos números tinha depois da vírgula e lá no nosso resultado, a mesma quantidade de números depois da vírgula tem que estar no nosso resultado também, tá bom? E para a gente fazer divisão com os números decimais? Aí a gente precisa prestar atenção, porque tem mais detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção, que é o seguinte. Primeiro, para eu dividir, eu preciso eliminar a vírgula. Tem que tirar a vírgula. Só que para eu tirar a vírgula, eu só posso tirar a vírgula depois que as minhas casas decimais estiverem iguais. O que é casas decimais? São os números que ficam depois da vírgula. Então, se eu tenho dois números, um dividindo pelo outro, a primeira coisa que eu vou ter que analisar é se os dois têm a mesma quantidade de números depois da vírgula. Se já tiver igual, eu posso só tirar a vírgula e dividir. Agora, se um tiver uma quantidade diferente do outro de números depois da vírgula, a gente vai ter que igualar. Se um, por exemplo, tiver dois números depois da vírgula e o outro tiver só um número depois da vírgula, eu vou ter que acrescentar um zero nesse aqui, para que esse fique com dois números depois da vírgula e esse também com dois números depois da vírgula. E depois que nós igualarmos as casas decimais, a gente elimina a vírgula e resolve a divisão normalmente, tá bom? Essas regrinhas, gente, que a gente acabou de falar aqui, é quando a gente vai fazer operações com números decimais, né? Mas e se a gente estiver fazendo a operação com número decimal, só que se a gente for multiplicar ou dividir por números que são potências de 10. O que são as potências de 10? É quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, 1 milhão, né? Quando a gente for fazer multiplicação e divisão de números por potências de 10, nem precisa da gente armar a operação para resolver. A gente pode simplesmente contar quantos zeros tem e andar com a nossa vírgula. Então, por exemplo, se a nossa operação for por 10, o número 10 tem um zero só. Então, a gente anda com a nossa vírgula uma casa. Se for por 100, o número 100 tem dois zeros. Então, a gente anda com a nossa vírgula duas casas. Se for pelo número, por exemplo, 10.000, o número 10.000 tem 4 zeros, então a gente vai ter que andar com a nossa vírgula 4 casas.
Aí um detalhe, a gente precisa analisar se a gente vai andar para a direita ou para a esquerda. Se for uma multiplicação, a gente anda para a direita. Se for uma divisão, a gente anda para a esquerda. Tá bom? Isso aí a gente precisa ficar bem gravadinho na nossa memória. Tia, e se o número não tiver vírgula? Aquele detalhe que eu falo com vocês, a gente não pode esquecer. Nós que somos inteligentes, quando a gente olha para um número que não tem vírgula, a gente consegue enxergar a vírgula lá no finalzinho do número. A vírgula fica escondidinha lá no final do número, tá bom? Não podemos esquecer disso, ok? Outra coisa também que vai ter na nossa prova são os poliedros e corpos redondos, tá bom? São as figuras geométricas para a gente diferenciar o que é poliedro e o que é corpo redondo. Poliedro são aquelas figuras que têm todas as faces retas, tá bom? Em qualquer posição que a gente colocar, ela não rola de jeito nenhum. Agora, corpo redondo são aquelas figuras que pode ser que até tenha alguma face que é plana, mas se ela tiver qualquer face que não seja plana, se você colocar em alguma posição, se ela rolar, ela vai ser um corpo redondo, tá bom? E outra coisa que vocês precisam também lembrar é o que são vértices, faces e arestas, tá bom? Eu vou deixar um outro vídeo aqui, na verdade eu vou até repetir um vídeo que eu já passei para vocês, mas é porque eu acho que ele tá bem explicadinho, fica fácil aí para vocês visualizarem sobre vértices, faces e arestas, tá bom? Eu desejo uma ótima prova para vocês de matemática, de coração, espero que todo mundo tire, assim, 10, né? Que é o máximo que a gente pode tirar. E estou aqui na torcida por vocês, tá bom? Assista os outros vídeos que eu vou deixar aqui abaixo. Um abraço!